Muita gente pede para que eu fale sobre a monarquia, o que é uma monarquia e quais são as vantagens e as desvantagens dela. Bom, pelo menos perante outros sistemas de governo, né? Então, vamos lá. Vocês já sabem que eu me tornei um defensor da abolição do Estado. Então, particularmente, não me importa mais como o Estado vai se organizar para exercer seu poder sobre a sociedade. Se através de uma monarquia constitucional ou se através de uma república democrática federativa, não importa. Independente da forma de governo, a função do Estado sempre vai ser a de parasitar a sociedade, de parasitar a nossa propriedade e, portanto, eu estou mais do que convencido de que o Estado não deveria existir. Pelo menos até que me provem o contrário, de que o Estado é sim uma instituição legítima, voluntária e necessária. No entanto, eu acho isso um tanto improvável, então até lá eu prefiro defender o que é mais ética e moralmente plausível. Eu espero que vocês entendam esse ponto. Mas é óbvio que eu quero jogar limpo com vocês. Inclusive, quem me acompanhava há algum tempo atrás sabe que eu era um defensor ferrenho da monarquia. Isso mesmo. E até hoje eu continuo achando que a monarquia é muito mais superior a uma democracia. Não por méritos da monarquia, mas por conta de um quesito maligno da democracia que eu vou tratar com vocês daqui a pouco. Mas deixando de enrolação, bora entender como funciona uma monarquia e quais os desdobramentos de se aderir a essa forma de governo. De começo, eu já quero demonstrar a superioridade da monarquia sobre a democracia, utilizando os dados da realidade para isso. Mas primeiro, eu espero que você já entenda pelo menos o básico do conceito tanto da monarquia como da democracia, e por que os dois são antagônicos entre si. Eu até estava pensando em explicar isso aqui, mas eu vi que isso iria exaurir um pouco o vídeo, então eu espero que você já entenda isso para que nós prossigamos. Mas, sendo superficial, eles são antagônicos porque, em última análise, na democracia, o povo vota e escolhe os legisladores e os governantes. E na monarquia, o rei se estabelece sem uma votação prévia. E o trono vai sendo passado na linha sucessória para os descendentes do rei após sua morte ou abdicação, de forma hereditária. Eu acho que deu para entender esse ponto. Então agora vamos lá, eu tô colocando aí na tela o ranking dos 10 melhores países por PIB per capita, segundo dados do FMI em 2017. E olha só que surpresa, dos 10 melhores países ranqueados, 5 são monarquias. E isso é sim uma surpresa, porque é praticamente senso comum na nossa sociedade de que monarquia é sinônimo de atraso e modelo retrógrado de governo. Ao menos em comparação com a democracia, que é tratada como um deus que nunca falha. E mesmo com um baixo número de regimes monárquicos atualmente, entre os países mais prósperos, grande parte deles são monarquias. Mas o mais importante desse vídeo, o que é uma monarquia? Existem vários tipos de monarquia, mas o cerne de um regime monárquico basicamente está na ideia de que um indivíduo deve deter o poder de governar e reger uma nação, sendo o representante máximo desse povo e assumindo a chefia do Estado durante toda a sua vida, ou até a sua abdicação. Só que, diferentemente do que acontece nas democracias, esse representante do povo, por assim dizer, não é escolhido por meio de votação. Esse posto é passado de geração em geração entre os descendentes que vão se sucedendo, e a esse indivíduo atribui-se o título de rei. Essa é a definição mais comum e simplista, até, que você vai encontrar sobre a monarquia. Até porque existem diversos estilos de monarquia existentes. Mas as duas mais comumente em voga são a monarquia constitucional, onde o monarca assume um papel mais representativo e está sujeito à Constituição como forma de limitar seus poderes. Normalmente, em monarquias constitucionais, a política não está centrada na figura do rei, mas sim em um parlamento escolhido pelo povo, sendo o rei mais um agente moderador e representativo do que alguém que toma todas as decisões referentes à sociedade. Já em uma monarquia absolutista, o caso é diferente. Geralmente, o monarca possui poderes absolutos
de, por exemplo, promulgar leis, impor punições, decretar o que deve ser feito, ou seja, aqui ele está acima de todos os poderes e atrai para si os poderes hoje concebidos como judiciário, legislativo e o executivo. Mas não precisa se preocupar tanto com a monarquia absolutista, já que grande parte das monarquias hoje em dia são monarquias constitucionais mesmo, estando as absolutistas mais concentradas nas ditaduras ali do Oriente Médio. Mas e aí, focando no tema principal do vídeo agora, qual a maior vantagem que a monarquia tem sobre a democracia? Na verdade, a monarquia, de um modo geral, é superior à democracia em vários aspectos minúsculos, que no final não importam muito, na minha opinião. Mas tem um quesito que, para mim, é uma das piores desgraças da democracia, e que faz, consequentemente, com que a monarquia seja menos pior do que a democracia nesse ponto. Então veja, não é nem por mérito da monarquia, é porque a democracia é um lixo tão abominável que qualquer coisa perto disso seria algo um pouco melhorzinho. E o ponto a qual eu estou me referindo aqui é a questão da continuidade e a visão de curto prazo. Vamos ver se eu consigo deixar isso aqui de forma clara para vocês. O que nós temos na democracia? Nós temos a decisão da maioria na escolha dos governantes e legisladores, né? Ganha quem recebe mais votos e, a partir daí, os eleitos se reúnem para tomar as decisões pertinentes à sociedade. E esse processo se repete sucessivamente de tempos em tempos, e no caso do Brasil são 4 anos, de 4 em 4 anos. E por que isso é um problema? Tirando o fato de que todos são coagidos a participar desse processo, alguns contra sua própria vontade, a democracia é coletivista e injusta, pois nós somos obrigados a aceitar a decisão dos outros sobre os rumos que tomarão a sociedade que nós estamos incluídos. Uma maioria escolhe um presidente, por exemplo, que obviamente não vai ser um indivíduo aclamado por todos. E aqueles que não escolheram tal presidente são obrigados a obedecer à decisão da maioria. E com isso, eles já não são mais os donos de suas próprias escolhas, pois são obrigados a aceitar as escolhas dos outros. Escolhas essas que vão impactar diretamente sobre seus destinos. Você entende aqui o problema? Na democracia, o seu poder de decisão é mínimo, é reduzido, e não vai influenciar em nada no resultado final das eleições. E o que acontece é que você fica à mercê das decisões tomadas pelos outros e posteriormente pelos candidatos eleitos que darão as ordens e criarão leis assim que assumirem o cargo. Então cadê a voluntariedade e a autonomia disso? Mas se você é bem esperto, você percebeu que esse não é um problema só da democracia, é um problema também da monarquia. Porque para começar, um rei nem eleito foi para princípio de conversa. Na realidade, esse é um problema intrínseco da instituição Estado. Mas agora vem o porquê da democracia ser ainda mais lixo que a monarquia. Na democracia, a visão das pessoas são alinhadas para que elas pensem muito a curto prazo, mas exatamente por 4 anos. Esse é o prazo máximo de metas em uma democracia. Não há continuidade. Por exemplo, o presidente eleito hoje tem exatamente 4 anos para tentar colocar suas ideias em práticas. Talvez até ele se reeleja, mas depois de 4 anos, o próximo presidente eleito vai lá e desfaz tudo o que ele fez. E a sociedade fica à mercê desse joguinho. As pessoas já não planejam mais nada financeiramente. Elas têm um certo receio do que pode estar por vir. Se o próximo governador ou prefeito defende o livre mercado, ou se ele defende regulação na economia. Então, quem em sã consciência faria um planejamento de longo prazo, sabendo que a classe de políticos escolhidos democraticamente facilmente podem destruir toda uma sociedade com escolhas econômicas horríveis e em um pouquíssimo tempo, vide socialismo. Agora, na monarquia, esse problema é um pouco amenizado, já que o rei permanece por toda a sua vida no poder. E tendo em vista que geralmente os reis têm um certo senso de amor, para a nação que ele governa, com a nação que ele governa, há uma devida relação de confiança entre o povo e o governante. E há também a bendita da continuidade.
Se o rei não for uma metamorfose ambulante e for um defensor de um pouquinho de livre mercado, as pessoas investem e planejam e têm uma mentalidade de longo prazo nesse país, pois é praticamente certeza de que as medidas econômicas tomadas por este rei serão mantidas por muito tempo e não serão quebradas por interesse próprio ou por interesse partidário, coisa que acontece diuturnamente na política democrática. Enfim, eu acho que deu para entender aqui o ponto, né? Isso não quer dizer que a monarquia seja as mil maravilhas, pelo contrário. Ela ainda se vale do Estado monopolista e de impostos para se sustentar. E sabendo da imoralidade dessas coisas, uma monarquia continua sendo um erro. No mais, eu espero que você tenha gostado do vídeo, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui!